Eventos negativos nas nossas vidas, assim como eventos positivos, né? Eu costumo dizer que tudo que acontece em nossas vidas, de alguma forma, ensina algo pra gente. E que dificilmente a gente vai ter a percepção e a maturidade de entender e de absorver aquele ensinamento no momento em que estamos vivendo a dificuldade, esse acontecimento, esse evento em nossas vidas. É muito difícil. É muito difícil porque a partir do momento que você aprende algumas lições depois de ter errado bastante, dificilmente você torna a errar, pelo menos naquele mesmo ponto. E automaticamente você adquire mais maturidade e sabedoria até para não errar em outros pontos da vida. O fato é que, às vezes, a gente está envolvido nessa atmosfera negativa de um evento muito negativo, algo muito ruim que aconteceu, e que invariavelmente envolve outras pessoas, e não só a gente, que geralmente é assim, quando se fala em problema, tem outras pessoas envolvidas. Pode ser que alguém tenha um problema de saúde, e aí é a saúde do indivíduo, mas esse indivíduo tem pessoas em volta dele. E no mundo ideal é que ele tenha pessoas que queiram o bem dele. Isso no mundo ideal. No mundo real, às vezes a gente tem até pessoas que no fundo, estão sentindo até, é feio dizer, né, mas é o mundo real. Tem pessoas que podem sentir até uma certa alegria em saber que a nossa saúde não está tão boa. Então, o fato é que nessas situações você sempre vai ter uma lição para aprender. E às vezes você pode pensar, ah, não podia ser pior. Podia, podia ser pior. Graças a Deus que não foi pior. Porque quando a gente olha para o lado, eu confesso que eu não gosto muito de olhar para o lado, no sentido de me comparar com outras situações. Mas é inevitável que às vezes a gente olhe para o lado de forma mais discreta e às vezes de forma mais escancarada. E quando a gente olha para o lado, a gente com facilidade enxerga situações piores que as nossas. A gente enxerga problemas mais complicados e mais sérios e mais graves que os nossos. O que certas vezes dá um certo alívio. Em certas vezes, a gente vai até mudar de opinião e vai dizer: eu não tenho um problema. Eu não tenho um problema. Agora, eu acho que das lições mais importantes, e que eu falo com experiência própria, e tenho também observado, que eu acho que é uma lição muito comum, como eu disse, né? Tem pessoas envolvidas, problemas, tem pessoas envolvidas. E não só problemas, porque a vida é feita dessa relação humana. A vida, o convívio é feito de relação humana. Você tem ali os seus relacionamentos, familiar, de trabalho, de casamento, enfim. A vida é feita disso também, de relacionamento. E uma das lições mais importantes é que quando você se vê em um problema, ainda que você esteja no olho do furacão e tem as pessoas em volta, algumas vão te acolher, algumas vão te rejeitar, vão se afastar, vão te expulsar. E dentro dessas pessoas, tem diversos comportamentos que você pode experimentar, né? No mundo ideal, uma pessoa poderia ser apenas acolhida,
vamos dizer assim. Mas no mundo real é diferente. Muitas vezes você nem sequer é acolhido. Você só é rejeitado, julgado, chutado e as pessoas se afastam. E por muitas vezes, como eu falei anteriormente, eu já vivenciei e eu já observei. Então você vê que é algo bem comum. Não se espante porque é muito comum. Tem pessoas que não vão se contentar em apenas te rejeitar ou te expulsar de algum círculo ou te rejeitar. Tem pessoas que vão falar mal de você, vão dar mais ênfase no problema, vão aumentar, vão inventar, vão florear o problema, vão falar mal de você, vão falar mal de você para pessoas que não têm nada a ver com o problema. Algumas vão acolher porque gostam de fofoca e algumas vão falar na cara da pessoa, falar, querido, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem esse problema com a pessoa, resolva com a pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Posso te ajudar de alguma? Tem algo que eu possa fazer? Ou você quer apenas contaminar o meu ouvido? Quer jogar o seu lixo para mim? Eu não tenho essa disponibilidade, sabe, para que você faça o meu ouvido de pinico. Vá resolver o problema, ao invés de estar falando mal da pessoa. Resolva o problema. Às vezes acontece também de a pessoa que está falando, que é faladora, ela não tem também muitas, às vezes, ela não tem nada a ver com o problema. É porque se alimentar desse caos e de problemas faz parte dessa programação mental que a pessoa adquiriu. De repente deram essa criação para ela, ela foi criada nesse tipo de ambiente e às vezes isso realmente seja a energia, a energia motriz da vida dessa pessoa. Então, a maior lição que a gente pode tirar dos problemas e das pessoas, tanto das que acolhem, como das que rejeitam, e das que aumentam e falam muitas vezes inverdades. Se estivesse só falando a verdade, nós poderíamos dizer: é uma pessoa fofoqueira e que está reproduzindo a verdade. Ok. Agora tem as pessoas fofoqueiras que reproduzem mentiras, sabendo que é mentira. Sabendo que é mentira, é importante dizer. E é isso, e a lição que a gente tira é que nessa hora que a gente pode até pensar que é o momento mais caótico da nossa vida, que seja então o mais caótico, que a gente aprenda o suficiente para que outros momentos como esse, com essas mesmas pessoas, eles não se repitam. Então o que a gente aprende é de quais pessoas a gente tem que cortar total acesso. Total, total acesso. Cortar o acesso e acabou. E vão dizer a teu respeito, vão dizer assim: ah, tá querendo se fazer de vítima agora? Aí você pode responder: não, não tô querendo me fazer de vítima. Me desculpem, a vítima são vocês. Você pode ser irônico, né? A vítima são vocês. Vocês são as vítimas. É que eu realmente vou cortar o acesso, tá? Vou me permitir, tá? De forma muito consciente, sabendo que eu errei, vou me permitir não ter mais o privilégio da companhia de vocês na minha vida, tá? Vocês não merecem estar comigo. Mas se preparem, porque quando você quiser essa distância que acabaram de te dar, né? Porque te rejeitaram, te empurraram, te chutaram, te humilharam muitas vezes, mas quando
tentarem, de alguma forma, o mínimo de aproximação que seja, e ficar claro para essas pessoas que você não quer mais, vão dizer: ah lá, tá querendo bancar a vítima agora? Não, é porque você também tem o direito. Você também tem o direito de querer essa distância e de perceber que nunca devia ter estado tão próximo dessas pessoas. Mas como eu disse, é lição. Serve de lição. Você não tem como adivinhar. Você só tem como aprender. Aprender, aprender e aprender para tomar as suas próprias decisões. Quem deve ter a tua atenção, quem deve estar próximo de você, porque pessoas adoecidas, tá? E eu falo de transtornos psíquicos, comportamentais, estou falando de doença física, não estou falando de ninguém gripado, ninguém resfriado, ninguém com câncer. Estou falando de pessoas adoecidas psiquicamente, mentalmente, de forma comportamental. Essas pessoas, e tendo uma grande paixão por quem elas são e não admitindo que elas são doentes, a única coisa que elas vão fazer por você, porque eu acho que é regra de convívio, é te adoecer. É te adoecer. Então, se você não quiser adoecer mais ainda, aproveite essa oportunidade. Porque às vezes é realmente Deus te dando uma oportunidade. Eu não acredito que, sabe, talvez você tenha ouvido muitas vezes isso. Deus te dando uma oportunidade, Deus te dando um livramento, Deus fazendo algo pela tua vida. Ah, você pode encarar isso da forma que você quiser e de várias formas, sabe? Eu não acho que Deus literalmente fica articulando ou pensando a respeito sobre as coisas que ele vai fazer. Mas eu acredito que realmente Deus faz, porque eu acredito que Deus tem leis estabelecidas, pré-estabelecidas, que estão muito além de qualquer entendimento humano, estão muito além de qualquer desejo que muitas vezes a gente tem ou a gente fala que Deus faz ou que Deus. Pera, deixa eu recusar aqui esse spam. Ou que Deus quer ou que Deus faz. Qualquer coisa que Deus faça pelas próprias leis universais de Deus, pré-estabelecidas à nossa existência, ao nosso pensamento, elas vão seguir o seu curso natural, independente do nosso desejo ou da nossa vontade. Tá certo? Então, não canse de aprender e absorver as lições que a vida te dá através de pessoas que hoje elas não estão num patamar mental saudável. Mas se Deus quiser, em algum momento, assim eu espero, elas estarão.